Paz do Senhor a todos os ouvintes aí da live, que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos dar início aí a uma revelação forte do coração de Deus. Por isso eu peço que nessa noite você se prepare, se você puder compartilhar com alguns queridos irmãos, família, amigos. Tenho certeza que Deus ele vai se revelar de uma forma muito especial a todos os que estão ouvindo mais uma vez. Beijo no coração de toda a igreja do Senhor. Sem perca de tempo, sem muita delonga, vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo de número 6 e versículo de número 1 a seguir. Amém? Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi. Então eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, lhe apareceu, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saindo outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma da mão com de assar. Uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno estava o seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, e por meio das feras da terra. Só até aqui, quero compartilhar também aqui capítulo 5 e o versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um forte anjo que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o que não me enoflasse, abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem monte anoixá, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E tendo dado em tuenamá, cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procederam de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes,
e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era Dino Kamauefá, de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então eu vi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos do Anueflá, dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Graças a Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos a responsabilidade de direcionar essa palavra e conduzir o teu povo, porque a tua palavra é o norte que todos nós esperamos para poder viver debaixo de um cajado que eu creio ser poderoso para nos transmitir tudo o que nós precisamos descobrir em tempos em que vivemos o mistério dos últimos dias. Pai, que esta revelação do Apocalipse se torne não só apenas uma realidade, mas que ela se torne uma esperança vivida por todos os santos que querem um dia viver contigo na eternidade. Nós não estamos aqui, eu peço que o teu Espírito endosse esta minha fala para trazer medo, para trazer angústia às pessoas. Pelo contrário, nós queremos declarar através da sua palavra, e por isso eu oro, e por isso clamo, e por isso peço a tua ajuda, para que o Senhor chegue ao coração de cada um de uma forma limpa e traga vida e vida com abundância. Fala conosco nesses minutos em que estaremos aqui pregando a tua palavra. É o que eu te peço, meu Pai. A ti seja sempre toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Amém. E graças a Deus. Queridos, a mensagem que Deus ele nos traz aqui, ela é escatológica. Ela involucra muitos mistérios. Apocalipse é um dos livros que os pregadores temem de pregar, pelo fato de que de grande parte deles fazer parte de símbolos, uma estrutura montada por Deus que nós conhecemos por mistérios. E cabe a nós, aqueles que o Senhor escolheu, decifrar as revelações e a vontade de Deus para esse tempo. A mensagem de Deus começa com uma visão. Nós que há algum tempo atrás pregamos em outro tempo, em outras lives, acerca do Apocalipse, falamos muito do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3. No capítulo 1, nós temos o encontro de João, o velho patriarca, o velho profeta, o velho apóstolo, preso dentro de uma ilha de Patmos, e ali ele tem o seu primeiro encontro com o seu melhor amigo chamado Jesus. Deus o tira de dentro de uma cela e o leva à sala do trono. Passado tudo isso, o Senhor dá a ele responsabilidades. Ele fica responsável, então, em transmitir as notícias de Jesus para a sua igreja. Ele envia cartas, então, a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Todo o contexto das revelações, das cartas, está embasado nos últimos dias, na vontade de Deus, dentro daquele tempo, de chamar a atenção das pessoas que faziam parte da igreja primitiva e a nós, que somos a geração do arrebatamento. Pelo menos eu acredito ser a geração do arrebatamento. Agora preste atenção na palavra para não perdermos a oportunidade de sentirmos, vivermos e nos aprofundarmos em uma experiência maior com as revelações do Espírito. Não é novidade para ninguém que o mundo está sendo preparado. O cenário caótico de pandemia, de coronavírus,
de crise econômica, de certo faz parte para o contexto da inauguração de um império, de um governo, de uma nova ordem mundial. Certamente, para todos os espirituais que estão buscando a Deus em oração, que estão jejuando, lendo a palavra de Deus, que estão compartilhando da fé cristã, não estamos vivendo nenhuma novidade. Pelo contrário, nós que conhecemos um pouco de Bíblia, sabemos que breve está o Senhor de voltar e de buscar o seu povo. Agora, a preocupação de Deus ela é tão extraordinária que Deus tira o velho João da prisão, com quase 90 anos de idade, e o faz viajar até a eternidade. No capítulo 4, nós vemos ele entrando por uma porta que é aberta no céu e tendo a experiência ali de observar o trono de Deus, envolvido com uma unção transcendental de esmeraldas e de várias cores cintilantes. Nós vemos o arco de Deus dentro do trono e a sua glória, sua imagem reflete como o sol. E a sua presença faz com que João entenda a glória que Jesus Cristo disse um dia em João, que ele estaria indo para com o Pai. Em uma das orações de Jesus, ele pede para que o Pai lhe restaure a sua glória como no começo, como na sua origem. E Deus agora vai se revelar a João, e João vai ver que tudo aquilo que Jesus havia pregado dentro da sua peregrinação na Palestina, em todas as regiões áridas, pregando o Evangelho das Boas Novas, não era em vão. Jesus está se apresentando a João agora. E no capítulo 5, depois de ver parte de toda a glória de Deus, a Bíblia vai dizer que dentro da sala do trono existe um ser grandioso chamado de Deus Pai, que está sentado. E o interessante é que ele está com a sua mão direita. Diga comigo, mão direita. Olha, eu fico imaginando João olhando dentro do céu da glória de Deus e observando um ser que, por diversas vezes, nós não conseguimos imaginar a sua forma. Como que você acredita ser Deus? A forma de Deus. Aqui nós vemos que Deus está com a mão direita levantada. Então isso me faz pensar que ele tem mãos. Sim. Olha o que diz o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro, escrito por fora, selado com 7 selos. O texto vai dizer que o nosso grandioso Deus está com um livro, e esse livro ele tem uma forma de pergaminho. Existe no lado interno escrituras que foram seladas, e do lado externo existem algumas palavras que foram ali caligrafadas, e segundo o que nós vamos ver lá na frente, nenhum dos que habitavam no céu nem mesmo eram dignos de olhar para esse livro. O texto vai dizer que quem está com a sua mão direita levantada tem um livro que está escrito por fora, mas dentro da sua glória, da sua revelação, dentro do contexto de tudo que foi escrito por dentro, nem mesmo pelo lado de fora ele poderia ser lido. Nós sabemos que um livro, quando ele está fechado, assim, ó, o livro, quando ele está fechado, certamente, nos faz ter a curiosidade de saber o que está escrito do lado de dentro. Agora, imagina um livro que tem algo escrito do lado de dentro e pelo lado de fora. Só que o interessante é o que relata a Bíblia, que do lado de fora ninguém pode saber também, ninguém é digno de saber. Fora o livro ser escrito por dentro e por fora, ele é selado, com 7 selos. A Bíblia vai dizer que aparece então um anjo forte. E esse anjo, ele é o arauto de Deus, e ele começa a gritar, a clamar em alta voz. E a Bíblia vai dizer que ele grita: quem é digno de abrir o livro
e desatar os 7 selos. João, então, ele vai escrever que nem no céu, nem na terra, nem embaixo existia alguém que é digno. E ele complementa dizendo, não somente de abrir, mas também de olhar para o livro. Vamos ler aqui, ó. E vi, no versículo 2, também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Queridos, nós temos no céu seres espirituais dos quais nós já ouvimos a Bíblia relatar deles, como Miguel, como Gabriel. Eu imagino Miguel lá na eternidade, aquele que disputava com o grande dragão, que é o próprio Satanás, a antiga serpente, o acusador de nossos irmãos. E ele, como um ser espiritual criado por Deus, nunca conhecendo o pecado, não era digno de abrir o livro. É o primeiro príncipe de Deus. Se fôssemos falar de mensageiro, se fôssemos falar de Gabriel, por exemplo, aquele que reportou a notícia da eternidade, que desceu da sala do trono, quando a Bíblia diz que Deus assiste à sociedade, assiste às nossas vidas, que Deus estava assistindo àqueles ao qual ele enviava mensagem. Gabriel, por vezes, ele se apresentou, eu sou Gabriel, foi assim que ele falou para Zacarias, que assisto diante do trono de Deus. Ou seja, Deus está no seu trono e Gabriel está com Deus assistindo tudo o que acontece na terra, como mensageiro de Deus para anunciar as notícias. Agora, se Miguel, se Gabriel, se os 4 seres viventes, aqueles que a Bíblia diz que têm o rosto como de bezerro, rosto como de homem, rosto como de águia, se aqueles seres viventes que têm o rosto como de leão, que têm asas e olhos por todos o seu ser, que não conheceram o pecado, que não conheceram a destruição do pecado, não poderiam abrir o livro? O que acontece agora me chama a atenção, porque eu nunca vi um fato desse acontecer no céu. A Bíblia vai dizer que João, ele diz, e eu, João, chorava muito. Você já viu alguém chorar no céu? Até porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que lá não existe tristeza, não existe morte, não existe dor, não existe trevas, porque lá o próprio Deus é a luz. Deus, ele permite acontecer algo inédito na eternidade para se revelar a João. Ora, será que João se esqueceu do seu melhor amigo? Do Filho de Deus? Porque por vezes, quando estamos passando por crises adversas, nós esquecemos quem é que nós servimos. Nós estamos vivendo experiências sobrenaturais e não conseguimos compreender que é a vontade de Deus, que é Deus que está realizando tal sobrevivência. Como é que você acha que Deus tem sustentado a sua vida em meio a tanta crise? Poucas vezes na minha vida eu ouvi falar, por exemplo, que o governo ia liberar alguma coisa para alguém. Você não acha que isso tem a mão de Deus? Na grande maioria das vezes nós ouvimos muito sobre o tirar. Não é verdade? Você não percebe o cuidado de Deus, como Deus ele tem zelado da sua vida? João, ele começa a chorar, ele começa a se derramar diante do altar de Deus, e o texto bíblico vai dizer que um dos anciãos vai em direção a ele dizendo, não chore. Por que você está chorando? Deus está dizendo, não chore. Pastor, eu estou passando por um processo tão doloroso, está tão difícil ficar dentro de casa. Não chore. Pastor,
Eu estou em desespero, a minha alma está sofrendo, meu coração não aguenta mais, tanta pressão. Não chore. E agora, quem vai me tirar desta situação? Não tenha medo. Muitas pessoas confiam em criaturas, em homens, mas nós, eu e você, nós confiamos em Jesus Cristo. Nem mesmo no céu, a Bíblia diz, nem mesmo na terra, nem mesmo embaixo da terra, havia um que fosse digno de abrir o livro. Nós temos no céu milhares e milhares de arcanjos com a espada de fogo que a todo tempo, ou em todo tempo, a mando de Jeová, o grande comandante do nosso exército, manda-os para que fique ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Esses seres espirituais que a Bíblia chama de arcanjo, eles não foram dignos de abrir o livro. Por quê? Vou lhe explicar, segura. A Bíblia vai dizer que os serafins, os que ardem em fogo, esses que glorificam a Deus e que são parte da centelha de toda a glória de unção que existe no altar de Deus, eles também não foram dignos de abrir o livro, nem de desatar os selos. A Bíblia vai dizer que nem os querubins, nem os seres ungidos, aqueles que Deus deu o dom da adoração, foram achados dignos de abrir o livro. Deus poderia ter procurado aqui na terra alguém segundo o seu coração, como nos tempos antigos ele encontrou Davi, encontrou Samuel. A Bíblia fala que ambos eram segundo o coração de Deus. Mas Deus não achou na terra ninguém digno de abrir o livro e nem de desatar os 7 selos. A Bíblia diz que nem na terra e nem embaixo da terra Deus poderia ter procurado no abismo. Mas no abismo nós sabemos que só existe na parte física os animais aquáticos, os peixes, os mamíferos e os demônios. Se embaixo da terra não tem ninguém, se na terra não existe ninguém capaz de abrir o livro e desatá-lo, desatar os 7 selos, então, nem mesmo quem está conversando com João, sim, o anjo que estava sendo o guia dele dentro da eternidade, nem mesmo ele era capaz, nem ele mesmo poderia abrir. Mas o texto bíblico vai dizer que João chorava e chorava muito. Vamos ler, olha aqui, ó. Versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Alabacho kamanduensa. Soye kalamandarabia. Roglena, soye derres. Venceu. 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 Para abrir o livro e desatar os seus selos. Decamando conde seleflácia, calamandúcia. Presta atenção na revelação. Todavia, um dos anciãos me disse, já não foi mais o anjo. No capítulo 4 você vai ver que existe 24 anciãos assentados nos tronos que Deus preparou para que eles, junto com o próprio Cristo, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, possa julgar. Um dos anciãos, quem é eles? Quem são eles? Será que faz parte
dos nomes das 12 tribos de Israel? Seria um deles Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Dan, Naftali, Zebulon, Manassés? Quem seria? Qual deles seria? Será que seria um dos amigos que haviam sido martirizados? Dos 12? Bartolomeu, Tiago, Pedro, Tomé, Judas não Iscariote, enfim. A Bíblia não diz qual deles foi, mas um deles foi até João. E como eu disse, eu só vi uma pessoa na eternidade chorar, e essa pessoa é João. Assim como eu só vi uma virgem ganhar um bebê e dar à luz a um filho, que foi a Maria. Eu vim aqui dizer que Deus tem uma obra única na sua vida. Talvez você está vivendo como João, exilado. Sua ilha de Patmos, quem sabe é a tua casa. Ou você está no emprego que é essencial e você não pode deixar de trabalhar porque você sabe que existem vidas que estão precisando da sua vida. Mas Deus está dizendo, não chores, não tenha medo, não fique preocupado, porque se no céu não foi encontrado um arcanjo, um querubim, um serafim, se nenhum dos seres viventes, se nenhum dos anciãos, se nenhum dos santos que já foram guardados, se na terra nenhum ser, espiritualmente se falando, que Deus levantou para profeta nesses últimos dias, para apóstolo, para pastor, para evangelista, presbítero, missionário, diácono, obreiro, seja lá qual for o seu ministério, reverendo, de fala camantu que nefácia. A Bíblia está dizendo, refala, com disse labla camando canto, sui calabanaragácia, oh glória. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, o vitorioso, parabando eternamando condissá, que vele plassurefa, que veio para abrir o livro e desatar os 7 selos. Nós estamos no prefácio, na introdução de toda essa revelação, e certamente não sei se o tempo vai nos dar condições para pregar com clareza toda a revelação que nós temos para trazer sobre os 7 selos. Mas olha aqui o que eu tenho para dizer da parte de Deus para a sua vida. Nada fugiu do controle de Deus. Deus continua te guardando. Deus continua cuidando de você. Deus continua entrando dentro da sua alma, cuidando do seu lar, dos seus. Deus continua te alimentando, te trazendo saúde. Deus está contigo no vale da sombra da morte, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que as notícias estão revelando. Nessa noite Deus está dizendo, não chore, para de chorar. Nessa noite Deus está dizendo, eis aí o leão da tribo de Judá, Tecalamassub de Camanubiafácia, a raiz de Davi, o que venceu, o que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. A ciência desta terra, ela tem crescido, mas quem tem o poder de curar, mesmo quando a medicina desta terra, ela diz que não existe mais solução, mais jeito, ainda é Jesus. Ainda é o cocatui catu quando sui calama tubeteba. O Deus na ressurreição dos mortos ainda é Jesus. O Deus da operação de maravilhas ainda é Jesus. É Ele que abre o mar, que anda em cima do mar, que multiplica pão, que faz cego ver, mudo falar, surdo ouvir. É este Deus que faz o paralítico andar. É este Deus que está trazendo para a minha vida a responsabilidade de transmitir ao teu coração esta palavra de vida, dizendo, não temas, não chores, não entre em consaido, caia em colapso, em depressão, em amargura, porque eu venci. Deus está dizendo, eu venci. E se eu venci, a Bíblia diz que você também vai vencer.
Pastor, o que eu faço da minha vida? No mundo você vai ter aflição, está escrito isso na palavra de Deus. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Cristo, ele vem agora como esperança ao coração de João, nós precisamos lembrar de quem é o leão de Judá. Vamos abrir comigo lá em Gênesis, rapidinho. Capítulo 49 de Gênesis. Escute isso. Versículo de número 9. Olha o que diz a palavra. Judá é leãozinho da presa subissado e faz. Subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Ele amarrará o seu jumentinho na vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue. Escute isso. Se você for ver o contexto aqui, no capítulo 49, na epígrafe da minha Bíblia, está escrito bênção profética, ou bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. E aí ele começa a abençoar, irmão por irmão, Rubem, Simeão e todos. Enfim, nem todos são abençoados como deveriam, inclusive Rubem, porque havia cometido um ato grosseiro com o seu próprio pai, mas isso é assunto para outra revelação. Agora preste atenção. Quando chega a vez de Jacó e Israel pôr as mãos sobre a cabeça de Judá, e uma certa vez eu falei, Judá não foi fluxicheiro não. Você lembra de Judá? Vamos voltar um pouquinho aí. Quero refrescar a sua memória. Quem era Judá? O quarto filho de Jacó. Quando José ele foi lançado a uma cova, todos os irmãos de José queriam o matar, com exceção de Rubem, que queria o livrar, e de Judá, que não queria que ele morresse, ele queria lucrar com José. Então ele convenceu os irmãos, foi Judá que convenceu a todos os irmãos de José a não matar José, mas vendê-lo. Então, quem foi Judá? Foi aquele que negociou com um dos homens de Deus que tem uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada. Esse mesmo Judá, quando se arrependeu dentro desse feito, foi aquele que garantiu para o seu velho pai Jacó que, levando Benjamim a pedido de José, mesmo sem José se revelando aos seus irmãos no tempo do seu governo no Egito, quando pela segunda vez ele exige que o irmão mais novo, que não tinha ido na primeira vez com os demais irmãos, estivessem todos ali. E Judá ele faz uma promessa para o seu pai e garante que, independente do que viesse a acontecer, Benjamim voltaria. Quando acontece toda aquela trama da revelação da história que nós conhecemos, é assunto longo, nós não podemos parar aqui, porque hoje eu quero falar sobre os 7 selos. Ele consegue o endosso do seu pai de levar Benjamim até o Egito. Benjamim, ele é tratado muito bem por José. José, por algumas vezes, sai da mesa para chorar em um canto, como você. E Deus está dizendo, como falou para João, não chores. Não chora. Vai dar tudo certo. Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você. Deus vai te fazer feliz. Você foi escolhido para morar na eternidade com Ele.
Você foi escolhido para viver eternamente com Jesus. Que honra, que privilégio. Não chores. Da mesma sorte que Deus ele teve um banquete para José e para os seus irmãos, Deus também está preparando um grande banquete para nós, para nossas vidas. As bodas do Cordeiro estão às portas. Mas antes disso, Deus ele vai se mostrar fiel. Há muitas promessas que Deus ainda não cumpriu nas nossas vidas, que Deus não cumpriu na sua vida. E Deus está mandando eu te dizer que Ele vai cumprir a sua palavra. Não chora. Chora não. Escute isso. José preparou toda a trama para que Benjamim recebesse uma culpa que não tinha, no intuito de provar o coração de todos os irmãos. E Deus se apropriou dessa oportunidade para converter Jacó naquela oportunidade. Ou para converter, Judá. Judá, ao ver que o seu irmão mais novo foi culpado e condenado a ser preso e viver como escravo o resto da sua vida no Egito, ele se propõe então a conversar com José e dizer: minha vida pela dele. Renúncia. Ah, como Deus se agrada de renúncia. A Bíblia diz que ninguém tem amor maior amor do que este, de dar as suas vidas pelos seus amigos. E ele diz mais: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Judá, em um diálogo franco com José, ele diz: ora, eu convenci o meu pai de levar Benjamim até aqui. Meu pai, ele já tem idade, ele já perdeu um filho. E se eu voltar para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa terra, sem Benjamim, seu filho mais moço, seu caçula, nosso pai, ele vai descer as suas cães, humilhado, ele vai morrer de desgosto. Então ele vai dizer: deixa-me a mim por fiador dele. E José, naquele momento, ele se revela aos seus irmãos. E há um momento de grande clamor, de lágrimas, de choro. Eu disse tudo isso para que você entenda o que Jesus ele está usando o ancião para dizer. Eis aí o leão da tribo de Judá. Judá era um filho, ou um dos filhos de Jacó, o quarto filho de Leia. Lembra de Leia? Primeira esposa de Jacó, aquela que ele casou mesmo não tendo amor nenhum por ela, porque o coração de Jacó amava a Raquel. E os filhos de Raquel eram José e Benjamim. Os primeiros filhos que nós citamos aqui, Rubem, Levi, Judá, enfim, eles eram filhos de Leia. Aí, Jacó, depois que está no Egito, na terra de Gósen, num local apropriado que o próprio faraó deu à família e ao povo de José, esse ambiente que Deus criou para que o povo hebreu estivesse ali, até então estava debaixo da bênção de Deus, e eles estavam vivendo uma vida regalada, próspera, abençoada. E Jacó vai deixar os longos e áureos e belos dias de vida, e como assim ele recebeu do seu pai Isaque, ele vai repartir com seus filhos. E quando ele vai repartir com Judá, ele vai dizer assim: Judá, um leãozinho que depressa subsiste da presa. Ou seja, Judá é um leãozinho que caça, e depois de devorar a sua presa, ele se deita, encurva-se como um leão e como uma leoa. Aí vem uma pergunta: quem o despertará? Se você estivesse numa savana, você acordaria um leão? Se você estivesse na África, por exemplo, e o leão acabasse de devorar a sua presa e deitasse, que depois que o leão come, ele quer descansar, você acordaria um leão?
Aí Deus vai dizer assim, ó, o cetro não se arredará de Judá. Ele está dizendo, Judá vai ter rei para toda a vida, de geração em geração. Preste atenção, porque isso é revelação para a sua vida. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão, os povos o obedecerão. Ele amarrará o seu jumento à vide e o filho da jumenta à vide mais excelente. Queridos, isso é pura revelação. O quarto filho de Jacó, que era Judá, ele casou com uma cananeia, por nome de Sua. Teve 2 filhos que não convém nem falar o nome deles. E um que teria que casar com a sua cunhada, por causa da lei do levirato. Interessante é que dentro da revelação, esse mesmo Judá, ele se limita a dar o seu filho na lei do levirato, e ele é enganado pela sua nora, que tem um caso com ele, mesmo sem a sua concepção, sem o seu consentimento, e ele tem um filho da sua própria nora. Pensa num homem que tinha tudo para dar errado. Mas a Bíblia faz dele uma nação. A Bíblia faz dele uma tribo. A Bíblia faz dele uma potência. E por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Judá, nós sabemos que representa adoração, louvor. Por causa dessa revelação de Gênesis, Judá foi batizado como leão. E quem que é o leão da tribo de Judá? Eu vou lhe explicar. Aí agora nós temos que entender um pouco mais da revelação, a raiz de Jessé. Quem era a raiz de Jessé? Você sabe? Davi. E a Bíblia diz que da raiz de Davi veio Jesus. Por quê? Porque a palavra que nós lemos aqui diz que o cetro nunca se arredaria de Judá. Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 2, que diz: E tu, Belém de Judá, ou melhor, Mateus 2,6, e tu, Belém de Judá, de maneira nenhuma é entre as capitais a menor, porque de ti nascerá um que vai ser o guia de Israel. Deus estava trazendo, através desse anjo, uma revelação muito forte. Vamos ler lá em Isaías capítulo 11? Vem comigo. Isaías capítulo 11, versículo de número 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, glória lhe será a morada. Agora olha que lindo. Olha o que o anjo vai dizer aqui. Ó. Todavia um dos anciãos me diz, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Jesus era descendente legal de Judá e era a raiz de Davi. Abraão e Davi são da mesma árvore genealógica. Cristo nasceria da árvore genealógica de Jesus. Guarde isso. Isso faz dele herdeiro legal do cetro. Sangue azul, sangue real.
Os seus antepassados tinham história. Davi era um rei. E o interessante é que Davi também tem os seus desacertos. Sua própria aparência fazia dele uma pessoa típica para o tipo de unção que ele havia recebido. Ele era um homem ruivo naquele tempo. Nós sabemos que havia muita informação envolvida acerca disso. Eu não quero pregar sobre isso hoje. Davi errou, ele assassinou um homem justo. Ele traiu o seu Deus, sua vida, sua família, sua nação, com uma mulher por nome de Batseba, pagou um preço caro, viu sua família, seus filhos, passarem por situações das quais eu não desejaria para um inimigo se tivesse um inimigo. Olha aqui para mim, guarde isso. A raiz de Davi venceu. Davi não venceu em um todo. Ele pecou. Ele transgrediu a lei de Deus. Judá, ele pecou. Ele transgrediu a lei de Deus. Mas Cristo venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Olha que coisa linda que nós vamos ouvir aqui, ó. Escute o versículo 6. Então vi do meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ora, um cordeiro como tendo sido morto, de pé. Os espirituais conseguem discernir isso. Ele está dizendo que ele venceu. Venceu a morte. Se estivesse hoje aqui, ele estaria motivando a você não temer. Ele declarou, como muitas vezes ele entrava dentro das casas e todas as vidas que ele encontrava, que participava de alguns segundos, minutos, eram revigorados, sua vida era transformada. Deus está trazendo da sua força, da sua energia para a sua vida. E Ele está dizendo que o encontro verdadeiro com Deus muda tudo. O encontro verdadeiro com o teu Criador é capaz de mudar qualquer situação que você possa estar vivendo. O cordeiro está de pé como quem tivesse sido morto. Isso é ilógico dentro da nossa razão. Mas o cordeiro, ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E temor não há. Então não chores. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, aquele que nesta noite está dizendo que venceu e que você vai vencer. Se Jesus nesta noite estivesse aqui, ele falaria como Paulo: continue combatendo o bom combate, até encerrar a carreira da fé. Encerre a carreira da fé como um valente, não como um covarde. Encerre a carreira da fé como um homem cheio do Espírito Santo, como uma mulher revestida do poder e da autoridade de Deus. Porque o meu Deus ainda continua operando maravilhas e fazendo milagres. Vocês são testemunhas de quantos milagres Deus já fez. Vocês são testemunhas de quantas vidas Deus já libertou. Desde o início dessa obra, do primeiro dia dela. Tem gente que está conosco 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, e viram alguma coisa, mas nem chegaram a ver tantas maravilhas que Deus fez no nosso meio. Você que é de outra igreja, você que é obreiro de outra igreja, homem, mulher de Deus, não recue não, seja um Gideão de Deus. Há muita alma faminta ainda precisando de uma palavra. Ainda tem gente na rua precisando de alimento físico. A igreja não pode recuar em tempos de crise. Nós respeitamos todas as regras e diretrizes do Estado, mas nós não podemos parar. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, a Bíblia diz que no templo,
de Formosa, aonde eles estavam indo à tarde para orar, existia um paralítico. E quando eles chegaram naquele tempo, na hora da oração, o paralítico lhes pediu dinheiro e ele disse: eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre foi tão grandioso, tão extraordinário, que aquele paralítico entrou dentro do templo, coisa que ele nunca fez na vida. Te falar camando quensa. E as pessoas de dentro do templo ficaram atônitas. E até, de certa forma, querendo persuadir se aquilo ali realmente era um milagre. E aquele homem foi uma grande referência, um testemunho. De sorte que as autoridades daquele tempo tentaram impedir aquele homem de disseminar a palavra de Deus e os apóstolos de continuar pregando a palavra. Aprisionaram eles e os ameaçaram, e Pedro lhe disse: olha, nós não podemos parar de pregar o evangelho. Ele estava dizendo: eu já neguei Jesus 3 vezes, isso eu não faço. Estou errando com isso. Isso eu não faço mais. Diante de ameaça, serem presos. A igreja ela tem que continuar militando, porque ainda tem prostitutas nas ruas, ainda tem viciados em droga nos becos, ainda tem mendigos assentados na calçada, ainda tem uma alma que está aflita, que está em desespero, que está em depressão, que está chorando, e Deus está dizendo: não chores. Você vai ser o ancião, a âncora de Deus. No céu, Deus enviou um ancião. Ele estava do lado do anjo, mas a Bíblia diz que não foi o anjo, foi o ancião que diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui a raiz de Jessé, que venceu, e que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E o cordeiro aparece de pé, como se estivesse morto, mas está de pé. Porque nós podemos estar na pior condição do mundo, mas nós estamos de pé. Soldados, até feridos, mas de pé. Sangrando, mas de pé. Pregando em tempos de crise, de guerra, mas de pé. Calaba, se alabando com Deus. Eu tenho 5 minutos para terminar e eu quero entrar na revelação. Quando o negócio vai ficar bom, nós vamos desenrolar acerca do tema do Apocalipse, a gente percebe que a hora já passou. Mas Deus sabe o que está fazendo. Escute isso. Para podermos encerrar esse período, na próxima quarta nós vamos pregar sobre os 7 selos. E se prepara, porque depois de ouvir esta palavra, eu lhe garanto que a sua visão de mundo, de vida, ela vai mudar. Eu lhe garanto isso. Guarde bem isso. Nós estamos na introdução. A introdução de toda a revelação é assim, compassada e vagarosa. Mas ao cabo que nós terminarmos toda essa revelação, tenho certeza que nunca mais a sua visão de vida vai ser a mesma. Guarde isso para nós podermos concluir esta oportunidade e encerrar nossa participação. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós sabemos que aqui os 7 chifres, ou os chifres, eles representam o poder de Deus. Se estudarmos história, nós vamos ver que na antiga lei o chifre, ele representava o poder, a autoridade de Deus. Isso está escrito lá no livro de Daniel. Quando Deus ele fala sobre os 7 olhos, ele retrata isso no livro de Zacarias também, sendo esses 7 olhos a onipresença divina de Deus em olhar, observar e saber de tudo. E quando ele fala sobre os 7 Espíritos, ele está falando sobre a sua plenitude total, sobre o seu governo, sobre o seu domínio, sobre tudo o que Deus, o Pai, delegou a ele como vencedor, porque ele venceu. Olha aqui, vencedor. Se você vencer, uma coroa da vida te aguarda. Teu nome vai estar na lista de ingressados para viver a eternidade como servo bom e fiel. Deus preparou um palácio para você. Esta mansão ela já está pronta. Teu nome está escrito lá. Ela já está preparada. A praça deste grande cenário é feito de ouro.
Os rios são como cristal, claros e limpos como cristal. Nós temos ao redor desse rio árvores que a Bíblia chama como árvore da vida, que escondeu para Adão, mas ele está devolvendo para Otepá, para quem vencer. Para quem vencer, ele garante um nome novo, um trono, uma coroa, um palácio. Ele te dá autoridade para você ser um sacerdote. O sacerdote era o homem mais importante porque entrava dentro do Santo dos Santos. Era ele que tinha a responsabilidade sobre invocar a Deus e pedir a misericórdia de Deus para toda a nação. Era o único homem que entrava no Santo dos Santos. E os reis eram homens ungidos que faziam parte de uma gama de personagens heróicos da Bíblia, que, em suma, dentro da sua própria vida, alguns foram representantes legais do reino, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor e agradaram ao Senhor. Outros, a Bíblia vai dizer que foram tão ruins ao ponto de o povo fazer festa quando morreu. Que tipo de homem você quer ser? Que tipo de mulher você quer ser, meu irmão? Que tipo de jovem, de criança você quer ser? Que venceu? Que está de pé? Ou derrotado? Derrotado, conheço um. E a Bíblia diz que Deus vai fazer algumas coisas que nós vamos falar aí futuramente. Esse derrotado vai perder o seu principado, porque o lugar que ele tinha com Deus ele já perdeu. Sua cabeça será totalmente esmagada. Ele será amarrado por 1000 anos. E por final ele vai ser derrotado e lançado junto com a morte e o inferno no lago de Shokaman, de fogo e enxofre. Mas você é vencedor. Ele é um derrotado. E muitas pessoas estão permitindo que o derrotado influencie a sua mente para que você seja um derrotado. Mas eu vim dizer aqui o que Deus me mandou dizer para você, vencedor. Não deixe o diabo derrotar sua mente, não deixe ele dizer que você é um derrotado, porque você, mulher, você, homem, você, jovem, criança, é um vencedor. 2 minutos para a gente encerrar a nossa participação aqui. Guarde isso. Deus, ele tinha se levantado diante de João como um cordeiro que tinha 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. E quando ele se levanta, a Bíblia dá uma ênfase sobre uma pronúncia que pode ser até deselegante para muitos, mas quem tem intimidade sabe o que faz. Jesus veio e tomou da destra do Pai. A Bíblia diz que ele tomou, o cordeiro tomou. Guarde isso. Tomou o livro. A Bíblia diz assim, veio no versículo 7 do capítulo 5, pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, cordeiro. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A Bíblia fala sobre Jesus ser o pastor e nós pregamos aqui na primeira live. Agora você imagina o cordeiro. O cordeiro é um animal jovem, um bebê de ovelha. Você imagina Jesus se apresentando como um bebê de ovelha no céu. O herói, aquele que venceu, o Cordeiro de Deus, de pé como se estivesse morto. Mas ele vem da mão do Pai. É lindo de ver a intimidade que ele tem com o Pai. E ele toma o livro que ninguém é digno de tomar da mão do Pai. Da mesma forma, quando ele entrou no inferno e tomou a chave da morte. Tekama. Shalavakando kendo biasai. E quando ele toma aquele livro, todos os que estão ali, a envolve ticamando com diabaio com distriba, em volta do trono,
se prostram, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, começam a se dobrar diante do Cordeiro, e a Bíblia diz que eles estão com harpa, tem música, tacamando com dissá, harpas e taças como de ouro, e a Bíblia diz que estão cheias da oração dos santos, oração dos fiéis, a oração de quem, como João, talvez esteja chorando, mas não é de medo, é de quebrantamento, porque sabe que já estamos vivendo o tempo do fim, é chegada a última hora. Quando eles estão ali com uma harpa na mão e uma canção está sendo tocada, uma melodia está sendo tocada, a harmonia das notas vão envolvendo aquele templo chamado Jesus, porque a Bíblia diz que no céu não tem templo, porque Jesus é o templo. Enquanto Jesus é o templo e há um séquito de adoradores que estão ali com a oração dos santos para entregar a Jesus, então vai acontecer uma música, uma canção, e eles vão começar a cantar assim, e entoavam, versículo 9, um cântico dizendo: digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e a honra, e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostravam e adoravam. Eu chamando cá, se fosse você, eu abri essa boca gostoso para pão com desse. Eu estou arrepiado aqui. Nós vamos encerrar. Escute, o leão da tribo de Judá, o rei do louvor, ele recebe uma adoração digna, é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Para ele seja a honra, para ele seja a glória, para ele seja o domínio e o louvor ao que está sentado sobre o trono. Seus seres espirituais, os que vivem na eternidade, eles são capazes de se prostrar diante de uma ovelha, de um filhote de ovelha, de um cordeiro. Imagine João olhando para um filhote de cordeiro e todo mundo se prostrando. Não era aquele bezerro de ouro que você viu construído por Arão, na falta de pulso, de direcionar o povo à palavra de Deus, quando Moisés estava buscando no Sinai a resposta às tábuas da lei. Estou falando do Cordeiro de Deus, que é leão, que é rei, que tem um cetro que desde Gênesis está sobre as mãos dele, sobre a geração dele. Herdeiro legítimo de Davi. Não existiu na terra um rei como Davi, queridos. Só Jesus superou. E o herdeiro legal do trono para toda a eternidade está aqui me usando para dizer: aguarde, porque presto vem e venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós vamos encerrar. Vamos orar? O tema desta revelação é os 7 selos. Nós não conseguimos entrar no tema, que é a revelação profunda da mensagem, e vai marcar, vai chocar, vai ser forte. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui pregando sobre os selos, sobre as taças e sobre tudo que você precisa saber sobre a volta, sobre o arrebatamento de Cristo.
Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Eu vou tentar ajoelhar aqui. Se você puder, ore conosco. Se você conseguir, estenda sua mão perto da minha. Pai, eu quero aqui abençoar este povo. Eu quero abençoar a nossa família, a família de Cristo. A família de Cristo não se resume aos membros que são queridos, que fazem parte da nossa igreja, não se resume a uma placa. Estou falando da família de Cristo, que nos ouve. Há muitos irmãos que nós vemos e percebemos que não fazem parte da Produzindo Frutos, mas é da nossa família. E que corroboram, fortalecem esse trabalho. Senhor, tenho aprendido a amar cada um deles e a orar por eles. E eu te peço que o Senhor cuide de cada um dos que fazem parte dessa grande família. Eu abençoo a sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe, te guarde, faça sobre ti resplandecer o teu rosto e a tua luz. Que Deus te guarde da praga, da peste, da mortandade, do homem violento, de tudo aquilo que o mundo tem preconizado como destruição. O mesmo Cristo que nos deu autoridade para vencer, Ele te garante a vitória nessa noite. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja. E a igreja diz, amém. Nosso lema é santidade ao, porque Deus, Ele é, nunca olhe o momento, esperem sempre o resultado. Fazendo assim, somos mais do que, dedo de profeta aí, tiver alguém do seu lado, diga para ele, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Porque Jesus, Ele está, esse território é, o céu é, a nossa família é de lealdade ao, olha aqui, sexta-feira, uma palavra forte ao seu coração. Domingo, nós vamos trazer aqui uma revelação sobre a Páscoa, também imperdível, vai ser algo muito forte. Nós vamos falar sobre 3 tipos de Páscoa. 3 tipos de Páscoa. Se você quiser se aprofundar nessa revelação, nós vamos trazer um mistério profundo aqui de Deus. Quarta-feira, durante essas 3 quartas-feiras que virão, nós vamos estar aqui pregando escatologia bíblica. Agora vai ser profundo, né? Porque nós vamos entrar em símbolos, em revelações das quais é preciso ter discernimento e sabedoria para não pregar heresia. Então nós vamos aqui pregar sobre os 7 selos. Eu convoco e convido todos a estarem assistindo a live. Amém? Sexta-feira às 9 horas, domingo às 20 horas estaremos aqui, se Deus quiser. Forte abraço, que Deus abençoe. Amo todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.